Olá, sejam bem-vindos a mais um Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e vou trazer muitas novidades para vocês direto aqui da Agrotech, uma feira de agro e tecnologia, para conversar sobre a pecuária, todos os cuidados, os índices, indicadores, tudo que tem de inovação no campo. Eu converso com Lia Parente, da iRancho. Lia, bom dia para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, Rodrigo. Muito bom estar aqui. Muito legal esse seu trabalho de comunicar o nosso agro. Muito obrigado. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, quero te perguntar como que a gente pode tomar essas decisões, esses cuidados dentro da produção, da pecuária de corte, principalmente na questão dos indicadores. Quais são as ações que esse produtor, ele precisa ter dentro da propriedade? Excelente pergunta, Rodrigo. É importante a gente entender que a tomada de decisão baseada em dados e informações é o primeiro passo, né? Então, não existe tomada de decisão sem ter o registro do que acontece na nossa pecuária, na nossa fazenda. E para isso, é importante que a gente olhe para cada animal, para cada indivíduo, para cada ação, para cada trabalho que é feito na nossa propriedade durante a produção e faça o devido registro. Hoje tem muita tecnologia para ajudar o pecuarista nesse sentido. E a partir do momento que ele tem todo esse registro, ele consegue contar toda essa história do que aconteceu com esse animal, a gente chega com essa informação até a bandeja da carne, até a mesa do consumidor final. E aí tem muita tecnologia para a gente conversar, viu, Rodrigo? Legal. E pensando nessa parte ali, então, primeiro da identificação, vamos começar por essa parte. Quais são os mecanismos, o que a gente tem hoje disponível para esse pecuarista, para ele começar a identificar esse rebanho? Rodrigo, acho que a primeira questão é entender a importância de identificar individualmente cada animal. E aí, tem muita tecnologia, tá, Rodrigo? Eu vou falar de várias. Mas qualquer identificação, e de preferência mais de uma, porque a gente sabe que nosso animal, né, perde um brinco, enfim, perde algum tipo de identificação. Ter uma segunda é sempre bem importante, mas podemos ter a identificação por brincos eletrônicos, podemos ter um brinco visual, temos os brincos Sysbov para quem utiliza o protocolo Sysbov. Existe a marcação a fogo, a marcação a frio. Existe hoje, inclusive, uma identificação pelo focinho do animal. Você sabia disso, Rodrigo? Não sabia, é novidade para mim. Olha essa do só. Focinho. Então, existe tecnologia que diz que o focinho do animal é como se fosse a nossa digital. Então ele consegue reconhecer aquele animal pelo seu focinho. Então essa pode ser mais uma identificação que a gente consegue fazer. E tem tecnologia para tudo isso. Quando a gente fala da tecnologia, um brinco eletrônico, que é o mais comum e economicamente não é bastante adaptada às nossas operações hoje aqui no Brasil. Eu sou capaz, utilizando um sistema de gestão, um bastão e um brinco eletrônico, a fazer uma pesagem em alguns segundos, coisa que a gente fazia em minutos. Então, não é só o fato de eu ganhar uma identificação e um controle de peso, de medicamentos, enfim, todo o controle do que foi aplicado naquele animal, mas sim eu ganho produtividade, eu ganho bem-estar animal. Qual a diferença de um animal que fica 4 minutos no brete versus 10, 15 segundos? Muito grande. Bem-estar do nosso colaborador, porque o colaborador que tem um animal mais tranquilo, fica tudo mais fácil, né? O tudo manejo é mais tranquilo, com certeza. É um manejo muito mais tranquilo. Então, os benefícios de se utilizar uma tecnologia como um brinco eletrônico, por exemplo, e aí tem alta frequência, tem baixa frequência, tem uma série de tecnologias que a gente poderia estar falando aqui, não é só
da identificação. A identificação, ela é importante pela identificação, mas à medida que você vai ganhando maturidade de gestão, você ganha também em produtividade, você ganha também na sua própria produção. Muito bom. Então a gente identificou esses animais, começamos um histórico, né? Qual que seria a idade ideal ali, pensando nos bovinos principalmente, para fazer essa identificação, para começar esse histórico, toda essa trajetória desse animal dentro da propriedade? No momento em que ele nasce, né? A gente identifica no momento em que ele nasce. Existem alguns pecuaristas que não investem tanta tecnologia no momento do nascimento, mas a gente vê uma adoção cada vez maior no momento do nascimento. Por que isso é importante? Imagina o seguinte, eu sou um pecuarista de cria. Se eu não identificar no momento do animal, como é que eu vou conseguir, no momento do nascimento, como é que eu vou conseguir cruzar as informações de ganho de peso, etc., com as decisões que eu tomei para a reprodução? Então, aquele era o melhor touro? Qual que é o meu melhor touro hoje? Né? Eu olhando a evolução de ganho de peso de um determinado bezerro ao longo da sua vida, eu consigo tomar melhores decisões durante a reprodução. Meu próprio sócio chegou à conclusão, depois de 10 meses de controles usando a nossa tecnologia do iRancho, que um determinado touro dava muito mais ganho de peso do que outros touros. Então era muito melhor investir nesse sêmen do que em outros sêmens. Então olha o grau de tomada de decisão que você consegue ter, tendo uma identificação desde o momento do nascimento, ligando com a mãe, com o touro, com todo o histórico reprodutivo. Isso é muito importante, né? Então a gente identificou esse animal, ele vai ficar um período ali na propriedade, tendo todos os indicadores, se ficou doente, se não ficou doente, todo o protocolo vacinal, que é importantíssimo, né? Para a gente saber a vermifugação daquele animal, a infraestrutura, se tomou colostro, se não tomou colostro, né? Que o colostro é importantíssimo para a saúde desse animal. Então, tudo isso eu vejo como é um mar de informações e é maravilhoso, né? A gente ter todo esse controle, todo esse contato. Então, ele foi identificado e qual que seria o próximo passo dessa monitoração? O próximo passo é, de fato, registrar o que está acontecendo na sua fazenda. Então, eu planejei uma vermificação, eu planejei uma vacinação. Eu passo a turma no curral e registro. Hoje a tecnologia permite com que você só passando o bastão e com uma balança eletrônica, por exemplo, você consiga fazer todos esses registros de acordo com o seu planejamento com apenas um botão. Você fala assim, próximo animal, a gente brinca, né? Então, eu paro ele, peso, identifico, o sistema já sabe que eu ia fazer uma determinada aplicação de medicamento. Esse medicamento é uma dose por animal, então ele já sabe tudo isso, já faz a baixa do estoque, ele já é capaz né? de integrar toda a questão financeira, alocação de custo. Eu já sei qual foi o custo desse medicamento nesse animal. Então eu consigo não só ter o registro para os indicadores ou técnicos, né? E aí a gente vai ter uma série de indicadores baseados nessas informações, quanto os registros de custo, para saber se o que eu estou vendendo está cobrindo meus custos, está dentro da minha meta de lucratividade, da margem que eu previ quando eu pensei em fazer determinado projeto de produção de animais. E isso é importante que você falou, dessa integração, porque no momento de realizar a compra, né, de ter esses dados, esses números, você fala, opa, eu estou comprando a quantidade certa de medicamento? Eu estou comprando a quantidade certa desses insumos? Quanto que eu vou gastar? Né? E até mesmo essa questão do poder de compra, para saber se você não vai ter nenhuma despesa, se você não vai ter nenhuma perda, né, dentro desse sistema. Eu acho bem legal essa questão que você comentou do poder de compra, né? Porque vai além do que tomar uma decisão boa de compra.
Hoje nós temos, além dessa questão, vou comprar ou não, vários mecanismos financeiros de trava, uma trava de milho, uma trava aonde eu consigo ter ainda mais benesses econômicas do que só o economizar um recurso ou não. A outra questão é quando eu uso melhor os meus insumos. Nem todo mundo pensa isso, mas eu estou sendo mais sustentável. Sim. Toda vez que eu uso melhor, né, a quantidade de vacinas, não desperdício, etc., eu estou fazendo melhor o meu papel de ser sustentável, tanto economicamente quanto para o meio ambiente. Muito interessante. E quando a gente fala do cenário Brasil é um país maravilhoso, né? Quando a gente pensa em produtividade, em geografia também é importante, nós temos o Mato Grosso como um potencial, né? Já produz muito, mas ainda tem muita área para ser produzida e ser explorada. A gente tem várias regiões que são importantes, né? E pensando nessa questão da produtividade, como que você vê o Brasil nos próximos anos, já que nós temos um ponto da rastreabilidade sendo tão mostrado, tão solicitado pela União Europeia? Queria que você comentasse sobre esse ponto. Nós temos dados suficientes ou ainda a gente está numa fase de adaptação dessa informatização e tecnificação? Rodrigo, excelente pergunta. É muito importante, em especial para o pecuarista, entender que se ele identifica e se ele registra os dados, ele está fazendo rastreabilidade. Então, isso que a União Europeia está pedindo não é bicho do outro mundo, só que tem que começar. A rastreabilidade do animal que vai ser abatido em 2025 tem que ter sido identificado quando ele nasceu. Lá em o quê? 2023? 2022? Quem sabe até 2021. Depende muito da propriedade, né? Exatamente, depende da forma de produção daquele pecuarista. Mas de toda forma, não é bicho de 7 cabeças. Esse é o primeiro recado que eu queria deixar. Acalmar os corações dos nossos pecuaristas. Mas precisa identificar, precisa registrar o que aconteceu. Se isso é feito, um sistema como o Safe Beef, que é um sistema de rastreabilidade, ele vai capturar os dados que ele já registrou. Passou no manejo, deu uma alimentação, pesou, vermifugou. Esses dados são automaticamente coletados e transformados em informação para o nosso consumidor final na bandeja da carne. Então isso gera um QR Code para que o consumidor final, seja a União Europeia ou mesmo o nosso consumidor que está preocupado, né? O nosso consumidor da carne premium, que já traz essa vontade, essa cultura de entender a história do animal que gerou aquela carne, a gente já consegue entregar isso automaticamente na bandeja da carne. Esse é um ponto interessante que você comentou, dessa preocupação do consumidor, né? Ele quer saber como que foi feito todo o processo produtivo, se teve bem-estar animal, e eu falo com toda a tranquilidade do mundo para todas as pessoas, sou médico veterinário, visito as propriedades, os animais são muito bem cuidados hoje, a gente tem um cuidado, uma excelência na produtividade, tem muita gente boa dentro do mercado que quer oferecer um produto excelente. E o Brasil é exemplo de sustentabilidade. Quando nós comparamos com outros países, aqui a gente tem o cenário ideal para produzir e produz. Né? Você concorda comigo com essa linha? Concordo em gênero, número e grau. E mais do que isso, né, Rodrigo, eu acho que o que a gente precisa fazer é dar transparência ao que a gente faz bem. O que está faltando é a gente comunicar de uma forma mais assertiva aquilo que a gente já faz bem. Não é para ser ciência de foguete, é simplesmente vamos dar transparência ao que nós fazemos. O pecuarista, e vamos lá, né? Quem desmata ilegalmente é criminal. Sim, né? Tem que pagar por isso.
Agora, isso não é a realidade de 99% dos nossos produtores. Sim. O nosso produtor tem que ter mecanismos de mostrar que ele faz bem o trabalho dele. E aí, quando a gente fala de rastreabilidade, quando a gente fala de uma solução como Safe Beef, eu tenho um mecanismo de mostrar isso. E quando a gente fala também em lavoura, pecuária, floresta, né? A gente traz toda a possibilidade do manejo das culturas ali nas propriedades, toda a questão de desmatamento, entender toda a questão do crédito de carbono, né? Que é um assunto também que está em alta, que o bovino, quando a gente faz essa produção, a gente também tem essa preocupação com o carbono. Eu queria que você comentasse também. Pouco se sabe, né, que a nossa produção, ela, quando utiliza os protocolos mais tecnificados, ela é praticamente carbono zero. O que isso significa? Quando eu tenho uma pastagem bem recuperada, bastante saudável, retendo carbono no solo, eu mitigo o metano que eu estou produzindo. Quando eu tenho uma integração lavoura-floresta, isso chega a ser negativo. O duro é, de novo, dar transparência e contabilizar, porque aí quando a gente fala de crédito de carbono, inclusive nós temos parceiros que fazem esse cálculo, né, montam um projeto para dizer o quanto aquela fazenda está gerando de crédito de carbono. E aí, de novo, quanto mais tecnificada, quanto mais utilizando conceitos de economia circular, a hora que a gente fala, né, de eu utilizar lá os dejetos como fonte de energia, aí tem uma série de outras ações que a gente consegue estar associando, e o nosso pecuarista faz isso. Com certeza. A questão é, vamos dar transparência, vamos contabilizar. Tudo isso começa com os pecuaristas de todos os tamanhos, tá? Identificando o seu animal e registrando o que acontece na propriedade dele. Muito bom e muito esclarecedor, porque é muito fácil bater no agro, né? Mas a gente mostrar as propriedades, e eu faço o convite para a maioria das pessoas que têm uma opinião contrária, que busquem. Pega um dia, vai até uma propriedade, entenda como que é feita a produção, entenda todo o planejamento, como que as coisas funcionam. Para a gente ter 1 quilo de carne na nossa mesa, tem muita gente envolvida na operação para trazer essa carne com excelência, com qualidade, com inspeção. Né? Nós temos aqui no Brasil o selo de inspeção federal, que tem todo o cuidado nos abatedouros, como que é feito o descarte de carnes, de possíveis doenças, o Brasil livre também de febre aftosa. Então são pontos muito positivos e as pessoas podem ter segurança alimentar. Eu acho muito importante, né, a gente nos educar. Eu nem sempre fui do agro, tá, Rodrigo? Eu confesso que eu sempre fui uma pessoa de tecnologia. E há 6 anos fui convidada a participar desse projeto maravilhoso que é o Rancho e o Safe Beef. E me apaixonei, porque nós fazemos a diferença. O agro faz a diferença. Com certeza. Só que precisa comunicar melhor. Exatamente. Faz parte aí da nossa missão, né? É um desafio, levar a realidade do que está acontecendo para a cidade. A gente sabe como é difícil se educar no agro. Existe todo um movimento, inclusive, de que a gente fiscalize o próprio material escolar, porque muitas vezes o próprio material escolar traz conceitos do agro que não são corretos, né? Não são mais realidade. Sim. Né? Nosso agro evoluiu muito. Então acho que a gente tem que contar. Bom, eu mesma, né? Eu já tenho uma certa, né? Um certo DNA, um registro de nascença meio mais antigo. Eu lembro de estudar na escola que o cerrado não servia para nada. Nunca, jamais seria produzido alguma coisa. É o trabalho que a Embrapa fez.
transformou esse nosso Brasil. Incrível. Né? Então, acho que assim, a gente tem que, de fato, se educar nesse sentido. E eu estou muito, muito feliz em ter me envolvido com isso. Tenho uma felicidade muito grande de saber que a gente faz a diferença. E não só a diferença, né? Tem um propósito na alimentação, né? Que é alimentar o mundo, né? Uhum. E o Brasil é um berço incrível, com muita possibilidade, né, de alimentar as pessoas. Eu acho isso muito nobre. E eu diria mais, né? A gente ainda tem um potencial muito grande em intensificar o que a gente já faz e dobrar a produção que a gente já tem hoje, né? Então, com algumas medidas, com algumas tecnologias, a gente consegue dobrar no mesmo espaço sem utilizar 1 hectare a mais, dobrar a nossa produção. Por quê? Tem muita tecnologia por aí. Nós, assim como vários outros parceiros que nós temos, seja de identificação, seja de bastão, brete, enfim, balança eletrônica, com esse tipo de tecnologia você consegue fazer muito mais no mesmo espaço. Com certeza. Né? E aí, o que acontece? O Brasil, que já é número 1 em quantas culturas? Em mais de 10 culturas. Nós somos número 1. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, Soja. Soja, milho, enfim. Temos uma infinidade de culturas, somos número 1. A gente pode dobrar isso. E o desafio para alimentar o mundo não é pequeno, tá? É grande. Exatamente. É grande. E foi muito esclarecedor. Eu acho que a gente consegue contribuir com as pessoas, né? Esse bate-papo, podcast é sempre uma possibilidade de conectar as pessoas que estão na cidade, que estão no campo, querem aprender. E pensando no ponto de vista de negócio, né? O município de São José dos Campos, eu gostaria de te perguntar, qual que é a importância desse município, de fazer parte dessa cidade, para vocês como negócio, como empresa e como a possibilidade de conexões com outras startups ou outras empresas também? Eu acho que tem 2 lados aqui, né? Um é essa vocação da tecnologia de São José. Então eu faço parte do PIT há 12 anos, quando a gente instaurou o primeiro cluster de tecnologia. Eu nem era do agro na época ainda. E esse tipo de colaboração entre todos esses parceiros faz com que a solução que a gente leve hoje, né, no caso da iRancho, para o pecuarista seja muito mais completa. Aqui também a gente tem outra questão, que é a mão de obra. Hoje a nossa mão de obra de tecnologia faz toda a diferença. Toda a questão da gente fazer parte do corredor do agro também potencializa as nossas parcerias e tecnologias para que a gente traga um diferencial ainda maior para esse pecuarista. Então, acho que assim, tem essas 3 questões. Tem a mão de obra, tem as conexões, as parcerias e esse viés tecnológico que São José dos Campos tem, que é inigualável. Muito bom. A gente está chegando na parte final do nosso episódio. Eu quero te agradecer muito por esse bate-papo, por essa conversa. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo gostou muito, foi muito esclarecedor. Então, te desejo tudo de bom, que a gente possa conversar em outras oportunidades também. E para a gente finalizar, Lia, qual frase que você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo? Olha, acima de tudo, né? Acreditem no nosso agro. Acreditem que com ações muito pequenas, como identificar os seus animais, registrar o que é feito, a gente vai conseguir fazer uma grande diferença. Não só para o nosso negócio como pecuarista, quanto para o nosso Brasil, para contar a história do nosso agro. Muito bom. Muito obrigado, viu? O prazer foi todo meu.